Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas de História. Hoje nós vamos começar o conteúdo novo. Vamos começar com um período chamado Idade Média. Idade Média, que também é conhecida como Idade das Trevas. Nesse capítulo nós vamos falar sobre cidades e comércios e as mudanças na Europa feudal. E depois nós vamos, de alguns comentários aqui, nós vamos analisar, vocês vão perceber se essa idade média, ela também pode ser classificada como idade das trevas ou não. O objetivo da aula é compreender as mudanças que ocorreram na Europa do século XI ao século XII. E aqui eu já vou começando fazendo algumas perguntas que é para a gente tentar decifrar durante a aula. Você já imaginou como seria o mundo sem os óculos que nos ajudam a ver melhor? Sem as universidades que acumulam e produzem conhecimentos necessários à nossa saúde e conforto? Sem os garfos, que nos ajudam a comer coisas gostosas? Sem os vidros das janelas das casas que permitem clarear o ambiente e conservar o calor? Pois bem, óculos, universidades, vidros de janelas, garfos, tudo isso foi inventado na Idade Média. Inclusive, o livro que eu estou aqui utilizando dele para dar essa aula. Tão útil à nossa formação como cidadãos, é uma invenção da Idade Média. Ora, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e estagnação. Este capítulo vai ajudar a você a perceber isso mais claramente. Vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, como nós vamos falar sobre mudanças na Europa feudal, eu já vou logo fazendo uma pergunta. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi a forma de organização econômica e social da Europa ocidental durante a Idade Média. O feudo era a unidade principal, com a produção agrícola autossuficiente, descentralização política e de grande influência da Igreja Católica. Mas como estava dividida a sociedade feudal? A sociedade feudal estava dividida em três categorias, ou seja, três grupos centrais. Tinha os nobres, o clero, que era a igreja, e os servos, que era quem trabalhava para os nobres e para o clero. Aqui nós vamos citar algumas transformações na Europa feudal, a partir do século XI. Algumas merecem atenção, como, por exemplo, aqui vamos pontuar a primeira, a expansão das áreas de cultivo, devido aí à derrubada de florestas e à drenagem de pântanos. O que era essa drenagem de pântanos? Eles começaram a retirar o excesso de água de um determinado terreno, onde não poderia cultivar, mas que com a drenagem se tornou possível cultivar, e assim expandiu a área de cultivo. Aqui nessa imagem nós podemos observar, essa é uma imagem de um feudo, O feudo, ele tinha o senhor feudal, que era o dono, eram os nobres, e também tinha os servos, que era quem fazia todo o trabalho, do cultivo de tudo aqui no feudo. Eram essas pessoas que cultivavam para os senhores e também eles tinham direito a uma pequena quantidade de mantimento do que cultivavam aí, que era para a sua sobrevivência. E também eles tinham aí uma certa segurança, pois eles pertenciam aí aos senhores feudais. Aqui nós vamos falar do segundo desenvolvimento aí apresentado no slide.
que foi importante, né? As importantes inovações técnicas, como a introdução do sistema trienal, isso é, a divisão do terreno, da terra, né, cultivável em 3 campos, deixando um deles em repouso. Como nós podemos observar aqui na imagem ao lado, né? Observa que enquanto 2 campos eram cultivados, o terceiro permanecia em descanso. Além disso, cada ano mudava-se o produto cultivado nos campos que estava em uso. Observe bem a imagem aí, essas partes, esses campos verdes eram os que estavam, né, em descanso naquele ano. Essa nova técnica permitia o descanso do solo e garantia 2 colheitas anuais. Por isso aí o aumento, né, da produção agrícola dessa época. Vamos falar aqui da charrua, né, mais uma mudança, né, aí da Idade Média. A charrua é um arado com 2 rodas e uma relha de ferro, que permite revolver a terra com mais profunda, né, na parte mais profunda. O que é revolver a terra? Revirar a terra. Ela passou a ser atrelada pelo peito do cavalo, o que aumentava aí o seu rendimento e a resistência no trabalho. Então, que antes ela era puxada pelo animal, pelo pescoço do animal, e isso incomodava, né? Mas com as adaptações técnicas feitas aí na Idade Média, foi possível fazer com que essa charrua fosse puxada, atrelada aí pelo peito do animal e não mais pelo pescoço. A relha, que é uma peça da charrua, é essa parte que está aqui, observando a imagem, a parte que está para baixo, parece uma foice. Então, ela é de ferro, né? Quando o animal puxa a charrua, ela sai cortando a terra, revirando a terra, e com isso trazendo muito mais nutrientes, né, para a parte de cima da terra. E assim melhorando aí as técnicas de plantio, né, agrícola desse período. Temos também aqui, gente, o moinho, né, que é uma invenção da época lá da Idade Média. E com a evolução, a multiplicação, né, o aumento dos moinhos acionados por vento ou água, né, esses moinhos ajudaram a aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos, né? Eles faziam essa moagem de grão com muito mais rapidez, né, a partir do surgimento dos moinhos. Aqui nós vamos falar sobre o aumento da população. O que aconteceu para a população aumentar tanto, né? Com a ampliação das áreas de cultivos e a difusão das novas técnicas, né, inovações técnicas, ocorreu o aumento da produção de alimentos. Melhor alimentadas, as pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos e as mortes por fome e doenças diminuíram. Essas mudanças todas foram causa e efeito do aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, entre o século X e o século XIII, a população da Europa Ocidental saltou de 22 milhões para 55 milhões. Esse é o resultado, né, aí de uma população melhor alimentada, com mais chance de viver. O revigoramento do comércio e das cidades. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Com a maior oferta de alimentos e menor necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura, pois agora tinham algumas máquinas que já agilizavam esse trabalho, então, e a produção de muitos alimentos, a oferta de mais alimentos, muita gente que trabalha na agricultura
decidiu sair do campo e ir para a cidade. Muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Alguns se tornaram mercadores ambulantes, que andam levando e trazendo mercadorias de um lugar para outro. Outros foram trabalhar no artesanato, né? Como sapateiros, carpinteiros e ferreiros. Os moradores do campo passaram a trocar o que produzia, ou seja, alimentos. Eles passaram a trocar alimentos que produziam no campo por artigos produzidos nas cidades, por pessoas que antes, né, trabalhavam no campo, como roupa, sapatos e móveis. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. Daí veio o revigoramento do comércio e das cidades. Mas a partir do século XI, o comércio de longa distância também se intensificou. Podemos observar aí no mapa as vias terrestres e as vias marítimas. Bom, entre as rotas comerciais representadas no mapa, 3 eram especialmente importantes. Tinha as rotas comerciais que eram de cidades italianas ao Oriente, que era via mar Mediterrâneo. Eram justamente essas rotas azuis, né, que eram as rotas marítimas. Os moradores de Gênova e Veneza compravam artigos de luxo, como seda, perfumes, porcelanas e especiarias nos portos de Constantinopla, no Oriente, a Antioquia e Trípoli, e os revendiam com grande lucro no norte da Europa. A segunda via, né, ao norte da Europa, por terra, que era onde está aparecendo aí essas rotas comerciais vermelhas, né, que eram as rotas terrestres. Uma rota ligava Veneza, se vocês observarem aí no mapa. Uma rota ligava Veneza, que era uma cidade italiana, a Hamburgo, e a outra ligava Gênova, que é outra cidade italiana, a Bruges, passando pela região de Champagne, na França, onde eram localizadas importantes feiras, que podemos observar no mapa, nesse pontinho cor-de-rosa, era justamente aí onde localizava as feiras, né, que acontecia aí 2 vezes por ano, né? Cada feira poderia estar durando de 15 a 60 dias, onde tem esses pontinhos maior preto, era a parte onde se encontravam, né, todas as cidades, que era onde aconteciam as feiras. Era tipo um centro comercial. Cidades do norte da Europa, as cidades de Bruges, Bremen e Hamburgo, Lübeck localizava no norte da Europa e comerciava entre si e com outras cidades europeias, como Londres, Inglaterra e Novgorod na Rússia. Bom, aqui nesse slide, praticamente recapitulando o que nós já falamos. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, né? Ou seja, alimentos por artigos produzidos nas cidades, roupa, sapato e móveis, estimulando assim o crescimento do artesanato, do comércio local e da vida urbana. A partir do século XI, as cidades cresceram, né, e novas cidades surgiram. Porém, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens de rios e outras ainda em torno dos castelos, do castelo de um nobre. As cidades medievais eram chamadas de burgos, por isso seus habitantes foram chamados de burgueses.
Mas é preciso considerar que o processo de urbanização, né, não foi rápido, foi lento. Como diz, conforme o historiador, né, Jacques Le Goff, ele já disse que no ano de 1300, apenas 20% da população do Ocidente residia na cidade, e a maior aglomeração era de longe a cidade de Paris. Então, a maior parte das pessoas nessa época, né, residiam mesmo na zona rural. Só a partir, né, do surgimento de novas cidades e também do crescimento das que já tinham, foi que a população urbana foi aumentando. Está repetindo justamente o que eu já expliquei anteriormente. Por isso, não tem assim necessidade de eu estar explicando novamente aqui, que é tudo que eu já falei antes. Aqui eu vou explicar um pouco sobre aqui, que se falou muito sobre as pessoas que saíram do campo e foram para a cidade para trabalharem de artesãos e comerciantes. Mas é assim, os comerciantes e artesãos tinham que ter, lá exigia que teriam que ter uma corporação. Então, comerciantes, artesãos e suas corporações. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação. Isso é, uma associação, né, que nós já conhecemos hoje em dia o que é uma associação, de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência, né? E os amparavam na velhice e na doença. Havia duas modalidades de corporações de ofício, a de comerciantes e a de artesãos. Então, gente, essas corporações, uma das funções era o quê? Controlar o preço e a qualidade dos produtos produzidos pelos associados. Por exemplo, um sapateiro, ele não podia fazer um sapato, confeccionar um sapato com um material inferior a dos outros, ou vender um sapato com um preço diferente, superior a que os outros estavam vendendo. Era tudo tabelado e verificado, né, fiscalizado, preço e qualidade. Não podia vender com um preço diferente. Todos vendiam com preços iguais e produziam com produtos também da mesma qualidade. Logo aqui abaixo está assim, as cidades se libertam. O que foi isso? As cidades se libertam. Isso quer dizer que grande parte das cidades medievais, como eu já disse antes, localizavam nas terras, né, de condes, duques ou bispos, que esses eram quem? Os donos de feudos, né, e de castelos, a quem os moradores tinham de pagar impostos, a prestar serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes. Então, por essas cidades se situarem em uma área que eles consideravam que era deles, pois estava aos arredores, né, dos seus castelos, as pessoas tinham que pagar impostos para para os duques, para os bispos e os condes. E esses impostos eram através de prestação de serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes. Para se libertarem desse controle, os habitantes das cidades, os artesãos e comerciantes, em sua maioria, lutaram de várias formas para obter autonomia, né? Para sair dessa obrigação de estar pagando imposto. Bom, por vezes os habitantes das cidades conseguiram autonomia por meio de rebeliões, né, contra o aumento de impostos e as autoridades.
Outras vezes, eles tiveram que recorrer aí, foi por meio da compra de carta de franquia, né, que era um documento que dava a eles o direito de administrar a sua cidade. Quer dizer, aqueles que não tinham direito de comprar a carta de franquia, para que eles vivessem em paz, sem pagar esses impostos, os que tinham condições compravam a carta de franquia, e os que não tinham que trabalhar de graça, né, como forma de pagamento de impostos aí para os duques, bispos e condes. Com a carta de franquia em mãos, eles elegiam representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. E dessa época, um ditado popular que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Isso é um ditado da época, que o ar da cidade torna o homem livre. Bem, gente, vamos dar continuidade aqui para o próximo slide. Retomando o que nós vimos, né, durante a aula, muitas mudanças na produção agrícola marcaram a Europa feudal a partir do século XI. Rotação trienal de campos, uso de charrua, uso de moinhos, entre outras. Maior oferta de alimentos e o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o aumento da população. Mudança de trabalhadores do campo para as cidades, envolvidos em atividades comerciais e artesanato. E aí, o que é que vocês acharam das perguntas que eu fiz lá no começo? A opinião, estou perguntando o que é que vocês acharam. Podemos dizer que a Idade Média foi uma época só de atraso e de estagnação? Fica essa pergunta aí no ar. Por hoje é só e até a próxima aula.